Obra irregular ou obra regular? Seja bem-vindo ao canal da Advesto. Aqui o objetivo é analisar os imóveis com uma visão prática de investimento, linguagem de investidor. Não apenas acabamento, localização ou preço anunciado, mas também os riscos que podem afetar a compra, reforma e venda que você tanto gosta. Nesse caso, o imóvel está numa região que pode ter alguns fatores de impacto na percepção do mercado. Proximidade de uma comunidade, presença de população em situação de rua, ruas com problemas de limpeza urbana e uma localização menos valorizada dentro de Copacabana. Infelizmente, o mercado imobiliário também precifica essas características, mas existe uma hipótese adicional que pode ser investigada: a possibilidade de um terraço, cobertura, varanda ter sido coberto sem a autorização necessária. Então, preste atenção no que observar no imóvel. Quando olhamos para o imóvel, vemos uma cobertura com uma área externa que parece ter recebido uma intervenção. Pode existir um telhado, uma estrutura de madeira, um pergolado ou uma extensão da área coberta. E aqui é importante fazer uma distinção. Você ver a estrutura de um imóvel não é o suficiente para afirmar que ela é regular ou irregular. Ela pode ter sido aprovada originalmente, pode ter sido regularizada posteriormente, ou pode realmente ter sido executada sem licença. O problema é que o anúncio normalmente mostra a realidade física do imóvel, mas não explica se essa realidade está de acordo com os documentos. Por isso, o primeiro alerta é simples, guarda aí. Não confunda metragem anunciada com metragem legalmente conhecida, coisas diferentes. Uma cobertura pode anunciar 100 metros quadrados, mas esses 100 metros podem incluir área descoberta, terraço, área comum de uso exclusivo ou uma ampliação que não aparece na matrícula. Como verificar se a obra é irregular? Para investigar, eu começaria por 4 comparações. Primeiro, a matrícula do imóvel, também conhecida como registro ou RGI. Ela pode indicar a área privativa, a descrição da unidade e os direitos registrados. Segundo, cadastro municipal IPTU. Mas atenção, constar uma área no IPTU não significa automaticamente que a obra esteja licenciada ou regular perante todos os órgãos. Terceiro, as plantas, licenças e aprovações existentes no condomínio ou na prefeitura. É preciso verificar se houve uma autorização para alteração da fachada, cobertura, volumetria ou área construída. E quarto, a realidade física. Um arquiteto ou engenheiro pode fazer um levantamento do que realmente existe e comparar esse levantamento com os documentos. E aí surgem sinais de alerta. Preste atenção. A área coberta parece muito maior do que a registrada. O telhado altera a fachada ou a volumetria. Olha o perigo. A obra ocupa uma área que deveria permanecer descoberta. Às vezes até a área comum do condomínio. Existe intervenção em área comum. Olha, antecipei o tema sem querer aqui. Ou há projeto, licença, autorização que explique essa alteração. Em Copacabana, assim como em outras áreas do Rio, o enquadramento depende de endereço exato, legislação aplicável do condomínio e das características da obra. Portanto, não dá para afirmar que todo telhado e cobertura é irregular, nem que toda obra pode ser resolvida automaticamente com a mais-valia, a famosa mais-valia. Vamos lá para entender quais são as consequências. Então, se prepara que agora vem. Se a obra for considerada irregular, quais problemas podem surgir? O primeiro é multa administrativa. O valor não é fixo, pode depender do tipo de infração, da área envolvida e das regras municipais. O segundo é o embargo. A prefeitura pode determinar a paralisação de uma obra ou impedir a continuidade de uma intervenção até que a situação seja analisada. Embargo não significa automaticamente demolição, mas significa que o problema precisa ser resolvido conforme a determinação do órgão competente. Terceiro são os custos de regularização. Pode ser necessário contratar um arquiteto, engenheiro, fazer um levantamento do imóvel, elaborar um projeto conforme construído, o chamado as-built, emitir ART e RRT, preparar laudos, pagar taxas, acompanhar processo administrativo. Também pode haver necessidade de adequações físicas, por exemplo, alterar cobertura, remover uma parte da estrutura, corrigir instalações,
melhorar segurança ou respeitar regras do condomínio. E existe ainda um impacto importante para o investidor: a revenda. Uma divergência entre a área física e os documentos pode gerar dúvida nos compradores, bancos, seguradoras, cartórios e no próprio condomínio. E isso não significa que todo financiamento será recusado, mas pode aumentar a dificuldade da avaliação, reduzir a liquidez do imóvel e deixar o comprador com dúvida, que é a pior coisa, né? A pessoa fica assustada e desiste da compra. Então, vamos lá. Gêmeo fictício. Agora, imagine um gêmeo fictício desse imóvel. O investidor compra a cobertura acreditando que os metros quadrados estão disponíveis para o uso e valorização. Depois da compra, descobre que uma parte coberta não aparece na matrícula. Não possui aprovação clara e ainda precisa ser analisada pela prefeitura e pelo condomínio. Olha quanta burocracia. O investidor pode ter de pagar por um levantamento técnico, projetos, taxas, adequações, dependendo do caso, honorários jurídicos e tempo. Isso vai custar um monte de tempo. E mesmo que a regularização seja possível, ela pode levar tempo e consumir parte da margem do house flipping. Por isso, cuidado, o cálculo correto não é simplesmente compro por 630 mil e vendo mais caro. Não, o cálculo precisa ser qual é o preço da compra, reforma, impostos, condomínio, custo capital, regularização, margem de segurança e risco de venda. E a demora impacta em vários itens desse aí, como por exemplo o condomínio. Se for um apartamento grande, vai perceber. Se você não consegue responder a essa conta, ainda tem uma oferta, tem apenas uma hipótese. Antes de fazer a proposta, peça e analise. Vamos lá, anota aí, ó. Pega aí correndo uma caneta. Matrícula atualizada, cadastro IPTU, plantas e licenças disponíveis, as atas e regras do condomínio. Entendido? A existência de notificações, multas ou embargos. E um levantamento feito por arquiteto ou engenheiro. Se houver divergência, não tente resolver apenas com uma promessa verbal do vendedor. Coloque as condições por escrito e procure orientação jurídica e técnica independente. E lembre, o objetivo não é fugir de todo imóvel com obra, é saber exatamente qual problema existe, quanto custa e quem assumirá esse risco. Se você quer mais análises sobre documentação, obras irregulares, oportunidades no house flipping, inscreva-se nesse canal e comenta aqui: você compraria uma cobertura com área coberta sem documentação clara, se o desconto fosse suficiente? Então, até o próximo vídeo. Não deixe de seguir o nosso canal e curtir o nosso vídeo. Até a próxima!